Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Êxodo capítulo 16, verso 28 e 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Hoje, segunda-feira, tempo de redescoberta. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. E obrigado por estar orando por mim. As suas orações estão fazendo efeito. Bem querido, bem querida, temos outro relato muito interessante, muito maravilhoso, em que Deus nos proporciona diversas lições importantes. Bem querido, bem querida, tempo de redescoberta. O que os israelitas precisavam redescobrir? Deus libertou o povo do cativeiro, justamente dos egípcios, e usou Moisés para então tirar aquele povo e levá-lo à liberdade. Entretanto, eles precisavam passar pelo deserto, e no deserto eles tiveram uma experiência de 40 anos. É importante notar como Deus cuidou de seu povo e como Deus ensinou lições maravilhosas. Uma das maravilhosas lições foi o maná. Deus concedeu ao povo que estava faminto o pão do céu. Deus concedeu que eles tivessem uma experiência miraculosa de ser alimentado com um pão especial. E Deus concedeu que esse pão surgisse a cada dia. E a Bíblia descreve no capítulo 16 de Êxodo que o povo teve uma experiência extraordinária, que eles então saíam e eles viam então aquela coisa diferente aparecendo ali, e eles não sabiam identificar bem o que era, e eles começaram então a catar aquela maravilha, e Deus disse que aquilo era o pão do céu, o maná. E é interessante que Deus orientou que este maná deveria ser colhido a cada dia uma pequena porção suficiente para o dia. Mas alguns teimosamente insistiram em guardar disso para outro dia, colheram mais para fazer o estoque. Entretanto, o maná apodreceu e Deus os repreendeu por meio de Moisés. E Deus disse a eles: agora, olha, na sexta-feira vocês podem pegar para 2 dias, porque no sábado não vai acontecer esse fenômeno, isso não vai acontecer, não vai cair este pão do céu. Mas o povo teimosamente pegou no dia do sábado e foi catar, e foi procurar, e foi colher, então, ali o maná. Não encontraram nada. Então Moisés volta e os repreende e disse: olha, Deus vos dá este pão a cada dia, e no sexto dia ele te dá o pão dobrado, a fim de que você não saia para então em busca do pão, porque Deus já te deu o pão dobrado no sexto dia para te sustentar no sétimo dia. Bem, querido, bem querida, tem muitas lições maravilhosas que eu quero compartilhar com você aqui, justamente neste tema. A primeira lição que Deus está nos dando é a lição de que Ele que nos sustenta. Deus é o nosso mantenedor, e é Ele que sustenta o seu povo, e foi Ele que sustentou o povo dele no deserto durante 40 anos com o maná do céu, conforme Êxodo capítulo 16, verso 35. Às vezes estamos tão preocupados com as coisas da vida, às vezes estamos passando situações apertadas no aspecto financeiro, e às vezes temos privações, às vezes com o alimento e com a manutenção da vida, e pensamos então que Deus não está conosco. Mas não podemos nos esquecer de que Deus é o nosso eterno sustentador. A palavra dele nos diz que ele sustentou o povo com maná do céu durante 40 anos. E ele pode sustentar a mim e a você. Também, querido, também, querida, podemos ver que Deus fez com que o povo redescobrisse a sua identidade. Aculturado
com tudo aquilo que estava vivendo no Egito, o povo não sabia qual era o seu Deus. O povo não sabia qual era então a sua relação, qual era a sua identidade. E Deus então concede a eles a graça de conhecer que eles eram o povo de Deus, um povo especial. Deus faz com que eles redescubram a sua identidade. E a identidade dele tinha a ver com o Senhor, com o pacto que ele fez. Bem, querido, o sábado foi um meio pelo qual Deus ajudou os israelitas a redescobrir sua identidade. O Senhor lhe ordenou que obedecessem e santificassem o sábado. Mas isso não ocorreu em um contexto qualquer, querido. Isso não ocorreu em um contexto do Egito. Por que não no Egito? Porque, querido, no Egito eles eram escravos. E eu aproveito para mandar um recado para aqueles teólogos que defendem, usando de forma indevida a carta de Gálatas para dizer que o sábado é escravidão. Bem querido, bem querida, isso foge da teologia, a teologia tanto do Antigo como do Novo Testamento. Porque o sábado foi dado num contexto de liberdade. Quando os israelitas eram escravos, eles não poderiam guardar o sábado, eles não poderiam escolher um tempo para descansar, não poderiam escolher um tempo para adorar, mas eles poderiam simplesmente viver para servir, porque eles eram escravos. Mas quando Deus os libertou, Deus os redimiu da escravidão, de tal forma que eles agora tinham um tempo para adorar. Mas eles estavam acostumados com trabalhar, com servir o tempo todo, e estavam então vivendo uma vida corriqueira, por isso então eles foram buscar o maná e não encontraram no sábado. Deus queria lhes dar uma lição. Agora eles eram homens livres. Eles não precisavam se preocupar com trabalhar tanto, porque eles tinham um Deus que os ajudava a sustentar. Deus concedeu a eles a verdadeira libertação. A libertação, queridos, da escravidão, do jugo, justamente do império egípcio, mas também concedeu a eles a libertação do pecado, concedendo que eles conhecessem então o verdadeiro Deus. Bem, querido, bem querida, o sábado só pode ser vivido num contexto de liberdade. Se as pessoas estão escravizadas pelo trabalho, se as pessoas estão escravizadas pela busca do capital, elas não podem entender a bênção que é descansar ao sábado. Bem, querido, bem querida, mas Deus nos traz essas lições, concedendo então a eles o pão dobrado na sexta-feira. Para você, querido, para você, querida, que tem dificuldade e que muitas vezes o sábado tem sido um grande desafio, aí está uma grande lição. Deus nos concede na sexta-feira o pão dobrado para que possamos sustentar as nossas famílias no dia do sábado. É Deus quem sustenta o seu povo. É Deus quem faz com que o seu povo seja vitorioso e Ele nos redime da escravidão. Bem, querido, bem querida, em outro contexto, o sábado também é símbolo da libertação do pecado. Porque Jesus Cristo, simbolizado aí por Moisés, nos libertou da escravidão de Faraó do Egito, que simboliza Satanás, e nos deu a liberdade, e nos deu o descanso em Cristo Jesus. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, se você goza de uma verdadeira paz espiritual, descanse o sábado com o Senhor, e Deus há de te abençoar muitíssimo. Não se preocupe com a questão do sustento. Deus é quem te sustenta, porque Ele sustentou o povo durante 40 anos com o maná do céu. Que Deus te abençoe. Você crê nisso? É seu desejo entregar a sua vida e confiar no descanso do Senhor? Se é seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque nos libertaste do pecado e nos deste descanso em Cristo Jesus. Me abençoa e me dá fé para que possa desfrutar do seu descanso, em nome de Jesus. Amém.